Oi, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher. E o nosso tema, vamos continuar ali falando sobre o processo de cuidar, período, pré-natal, parto e puerpério. E no puerpério, que é um momento muito especial para a mulher, que é logo após em que ela, sai da maternidade, tem o seu bebezinho, fica lá toda fragilizada, Lembrando que os profissionais da área da saúde têm, por humanização, entender e compreender esse processo, tá? Vamos lá. Lá no tópico 3 fala assim, o processo de cuidar no período puerpério. O que é o puerpério? É o período que acontece ali depois do parto, Depois em que a mãe tem o seu neném, tem o seu bebê, é aquele período ali em que ela precisa de assistência, ela precisa de um cuidado tanto dos profissionais da área da saúde quanto dos seus familiares, O puerpério pode ser definido como um ciclo gestacional puerperal, em que as modificações locais e sistêmicas ocasionadas pela gravidez e pelo parto no organismo da mulher retomam ao estado pré-gravídico. Então, o puerpério é a época em que os hormônios da mulher ali, começam a se regular. Ou não. Então, nós precisamos dar uma atenção, bem especial para essas mulheres. O puerpério não abrange apenas os aspectos endócrinos, que são os dos nossos hormônios, e genitais, mas também o componente psíquico, que é o nosso emocional. Lembrando que existem mulheres que podem desenvolver depressão pós-parto, que nós vamos ver também nas nossas aulas no decorrer, tá? Já que para o organismo da mulher, retorne ao estado normal antes da gravidez, o pré-gravídico ou puerpério cobre todos os aspectos da mãe. A nossa assistência, o que nós vamos oferecer como profissional da área da saúde, Como profissional da enfermagem. Quais são as assistências que nós podemos oferecer para as nossas puérperas? A assistência à puérpera tem como objetivos reduzir a morbidade, a mortalidade materna e neonatal, então a morte das mães e das crianças, avaliar e manejar intercorrência em relação à saúde da puérpera. Lembrando que quando a mulher está grávida, nós temos dois pacientes, a grávida e o bebê, Incentivar e fortalecer as competências familiares. Quando nós falamos de incentivar, é mostrar para esses familiares e principalmente para o parceiro, para o esposo dessa puérpera, que ele precisa estar participando de todo o processo que engloba, o estado puerperal. Noite sem dormir, a mulher ali com o seio todo inchado, todo demasiado, Os hormônios que estão desregulados, a mulher fica ali, como se ela estivesse na TPM, uma hora ela chora, outra hora ela fica feliz, uma hora ela acha que ela vai ser competente, que vai poder cuidar do seu filho, outra hora ela acha que não. Hoje, ainda bem que nós temos ali, Os homens hoje podem tirar uma licença para poder acompanhar a sua mulher no estado puerperal. Mesmo sendo pouca, mas ele agora consegue, Oferecer melhores condições para que as puérperas e familiares recebam instruções sobre o cuidado, O cuidado em relação à mãe, o cuidado em relação ao bebê. Então, todas essas informações nós vamos ter que fornecer para os familiares. Identificar e manejar riscos de vulnerabilidade. Então, eu tenho que entender quais são os riscos em que essa mãe, esse bebê, os familiares podem correr, Então, eu tenho que saber identificar. Avaliar a interação entre a puérpera, o recém-nascido, família e rede de apoio. Essa hora de interação é muito importante. Também, nesse momento, nós conseguimos identificar se essa mulher ela pode estar começando ali a desenvolver uma depressão pós-parto, Orientar quanto ao planejamento
de saúde sexual e reprodutiva, com a participação do parceiro, se possível. Então, depois do parto, né, passa-se ali aqueles 45 dias, lembrando que a mulher, né, mesmo sem ela estar menstruando, mesmo sem estar sangrando ali, ela ovula. Então, ela corre o risco, sim, de engravidar logo depois do seu resguardo, né, daquele períodozinho ali em que se tira ali para a mulher ter o seu descanso, né. Então, é importante, né, falar sobre todas as medidas de prevenção para que essa mulher não engravide nesse período. Lembrando que a mulher que amamenta, ela pode sim engravidar, tá? Incentivar, estimular e apoiar o aleitamento materno se não houver contraindicações. Vamos lá. Quais são as contraindicações para que uma mãe não possa amamentar o seu filho? As puérperas, que são HIV, né, que tem o HIV, elas não podem amamentar os seus filhos. Por quê? Porque senão elas podem infectar os seus bebês. Então essas puérperas, elas são acompanhadas desde o início, né? Quando se faz o teste rápido, se identifica que ela tem o vírus e aí a gente já começa a acompanhar essa puérpera. Então, ela tem todo um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, né, com assistente social, para que ela consiga ali, né, absorver também essa falta de contato ali inicial com o seu bebê. Muitas mães não conseguem entender por que elas não podem amamentar o seu bebê, né? Então, é importante que ela tenha um acompanhamento de um psicólogo, tá? Para que ela consiga entender. Manejar a intercorrência com aleitamento materno. Quais são essas intercorrências? A criança não pega o peito, né? Muitas das vezes as mães acreditam, eu não tenho leite, meu leite é fraco, meu filho chora de fome. Lembrando que não existe leite fraco, todos os leites maternos, eles são suficientes, tem tudo que a criança precisa até o 6º mês, tá? A criança não precisa de mais nada, tem água, proteína, nutrientes, tudo que a criança precisa está ali no leite da mãe. Só que algumas mulheres têm uma dificuldade a mais para conseguir amamentar o seu bebê. Mas isso também nós vamos falar no decorrer da nossa aula, tá? Orientar os cuidados com o recém-nascido em relação a banho, né? A hora de mamar. Quando nós falamos ali livre demanda, é a hora em que o bebê quiser mamar. Eu não tenho que cronometrar, de 2 em 2 horas. Tem criança que fica reguladinha, mas tem criança que não tem esse relógio biológico tão acertadinho. Então, o leite materno é livre demanda. A hora que o bebê quiser mamar, a mãe tem que se colocar à disposição. As atribuições dos técnicos e auxiliares de enfermagem no puerpério. Então, o que vocês vão fazer, né? Quais são as assistências em que vocês vão disponibilizar para essas puérperas? Prestar assistência de enfermagem à puérpera, ao recém-nascido, conforme plano estabelecido. Vamos lá, voltando lá atrás, lembra da sistematização de enfermagem? Nós vamos trabalhar com ela em todas as áreas, né? Então, a sistematização de enfermagem é um plano em que a enfermeira vai realizar, né? Vai planejar lá direitinho e os técnicos vão executar. Depois, a enfermeira vai avaliar, se não estiver surgindo um bom efeito, mudamos o plano. Então, de acordo com o que foi planejado, junto com o seu técnico, a enfermeira e o técnico vão, fornecer todas as orientações para essa puérpera. Participar das atividades de atenção à saúde, a puérpera, realizar os procedimentos regulamentados no exercício da profissão, na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e quando indicado ou necessário, no domicílio. Lembrando que a Unidade Básica de Saúde também faz visita domiciliar, se preciso for, se a paciente não puder se locomover até a Unidade Básica de Saúde. Ou nos demais espaços comunitários, como escolas, associações e entre outros. Participar da organização do processo de trabalho para o acolhimento da puérpera na unidade, na recepção, na organização das agendas e no acesso à assistência com a equipe multiprofissional. Então, essa puérpera vai adentrar a nossa unidade
e nós temos que acolher essa puérpera, tá? Temos que informar tudo que ela precisa fazer com a sua criança, o retorno, fazer o agendamento, né? Também nós vamos iniciar ali o cuidado com essa criança e vamos continuar o cuidado com a mãe, né? Até enquanto essa mãe precisar da nossa assistência, nós vamos ter que estar à disposição. Monitorar os retornos das gestantes em acompanhamento de pré-natal e faltas em consultas do puerpério, tá? Existem as consultas lá durante o pré-natal e também existem as consultas depois em que a mulher tem o bebê, que é o puerpério. Auxiliar na busca ativa das puérperas que não compareceram para a consulta no período do puerpério imediato com a equipe multidisciplinar. Então, nós temos que identificar todas as puérperas, né, que tiveram seu bebê e que não voltaram lá para fazer uma avaliação na unidade básica de saúde. Nós temos que saber como essa mãe está, se ela está amamentando seu filho, como é que está a saúde, como é que está o fator, né, emocional dessa mãe, se ela está sendo acompanhada, se ela tem ajuda dos familiares ou não. Se não, nós temos que começar a fazer a nossa promoção de saúde, tá? Para que essa mulher receba toda a assistência. Realizar visitas domiciliar de acordo com o projeto terapêutico estabelecido pela equipe com a sistematização das ações de enfermagem feita pelo enfermeiro. Participar junto com a equipe de grupos de educação em saúde na unidade, tá? E na comunidade. Então, quando se fala na unidade, é dentro da unidade básica de saúde. Quando se fala na comunidade, escolas, né? E em associações, em todos esses lugares nós podemos realizar as nossas ações de saúde. Realizar o acolhimento com a escuta, tá? Qualificada e clínica ampliada de todas as puérperas que procurarem por atendimento na unidade, com o seu agendamento prévio, tá? Com ou sem agendamento prévio. Então, a gente não vai só, né, acolher quem está lá com a sua consulta marcada. As puérperas que chegarem sem estar com a consulta marcada, igualmente nós vamos receber, nós vamos dar todas as informações e se naquele momento não tiver como atender, nós vamos logo marcar a consulta para essa puérpera, tá? Verificar suas necessidades a partir de suas queixas relacionadas ao parto, amamentação, né, imunização, cuidados com o RN, vínculo familiar e direcionado. Então, nós vamos ter que, organizar, né, toda a vida dessa puérpera aí. Saber se ela está amamentando direito, saber se ela já imunizou o seu bebê, saber como é que estão os cuidados, saber como é que está o vínculo mãe-bebê, né, o vínculo com o pai, o vínculo com os familiares, a mãe, como é que ela está, o lado emocional dela, isso é muito importante. Para os procedimentos, né, para os atendimentos necessários, consulta de enfermagem, consulta médica, imunização, curativo e orientação de amamentação. Todos esses cuidados vão ser realizados, tá, pelos técnicos de enfermagem. Lá no tópico 3.1, nós vamos falar sobre o aleitamento materno, tá? Lembrando que o Ministério da Saúde diz que a criança ela precisa ser alimentada exclusivamente até os 6 meses com leite materno. Não precisa de água, não precisa de chá, só precisa do leite materno, ok? O leite materno é o melhor alimento para o bebê e para a criança até 2 anos de idade. Então, qual é a hora de parar de amamentar o seu filho? Qual é a hora em que não precisa mais dar, né, o leite para o seu filho? O leite, amamentar, segurar sua criança no colo. Isso aí, quem decide é a mãe, tá? O Ministério da Saúde diz que, né, as crianças até 2 anos podem ser amamentadas, mas a escolha sempre é da mãe, tá? Se a mãe quiser ficar amamentando seu filho até 5, 6 anos, isso aí é uma escolha individual da mãe, tá? Nós, como profissionais da saúde, só temos que orientar a mãe que não está sendo mais nutritivo. Ele não pode se alimentar só com o leite do peito, né? Uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, precisa de outros nutrientes. Por isso que, a partir dos 6 meses, nós vamos começar com a introdução de alimentos. A recomendação da Organização Pan-Americana
né, da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, é de que a amamentação se inicie nos primeiros 60 minutos de vida e que o leite materno seja alimentação exclusiva até os 6 meses de idade, né? O parto natural, né? Igualmente, assim que a criança nasce, nós colocamos o bebê pele com pele, colocamos, né, para que o bebê se sinta seguro. E se o bebê conseguir já naquele momento receber, né, se a mãe conseguir amamentar a criança, ótimo, excelente. Se não, nós vamos lá começar o processo de amamentação, bom? Para que haja um sucesso no ato de amamentar, é necessário a conscientização das famílias, tá? É muito importante, né, que todos da família entendam, né, a necessidade dessas crianças serem amamentadas exclusivamente até os 6 meses. E das mães, para isso, o apoio do enfermeiro é essencial, tá? No período pré e pós-parto. Quando nós falamos do enfermeiro, né, que fique bem claro, de toda a equipe de enfermagem, né, que somos nós que vamos estar lá apoiando essa puérpera. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação, né, a amamentação até os 2 anos de idade, sendo o aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Então, prestem bem atenção. O Ministério da Saúde recomenda, tá? Quando a gente recomenda, não quer dizer que precisa ser feito, nem que não precisa ser feito, tá? Até os 2 anos de vida, mas o aleitamento materno exclusivo, ele precisa ser feito até o 6º mês. O bebê não precisa de mais nada, o bebê não sente sede, o bebê não quer sentir gostinho de um chá. Não, por quê? Porque no leite materno já tem tudo, tá? Já tem água, ele não precisa de mais nada. Isso diminui ali, olha só, doenças na infância decorrentes do desmame precoce, né? Existe estudo científico que diz que as crianças que não foram amamentadas exclusivamente até os 6 meses, elas adoecem mais e, olhem, são menos inteligentes, né? Então, esse contato ali, pele com pele, não se cria um vínculo, né? Que é aquele chameguinho que a gente faz quando tá ali, né, olhando para nossa criança, né, vendo ela mamar. É um momento único, né, da mãe. Mas também não vamos romantizar ali a amamentação, né, porque é sim uma fase bem sofrida da mãe quando ela não consegue colocar o seu bebê para amamentar da forma correta, né. Então, essas crianças, quando elas são desmamadas precocemente, elas costumam ter muito o quê? Diarreias, alergias, doenças respiratórias, obesidade e entre outros, né? A criança, quando ela nasce, ela não sabe o que é doce e o que é salgado, né? Os pais, eles são responsáveis por tudo aquilo em que a criança começa a gostar, né? O paladar da criança, ela é ofertado, né, ali apresentado pelos pais. Então, se até os 6 meses ela só for tomar leite, pronto, ela não vai sentir sede, ela só vai sentir sede se começarem a oferecer outras coisas que não é o leite materno. Para as mulheres, o ato de amamentar pode reduzir o risco de câncer de mama e de ovários, após, né, retardar a ovulação. E, consequentemente, diminui o nível de hormônio no organismo. Atualmente, apenas 38% dos bebês são alimentados exclusivamente com leite materno, né? Infelizmente, nós vivemos ali, infelizmente ou felizmente, né? Aí é uma opinião bem pessoal, né? Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas querem facilitar, né? Mas se nós formos colocar os pós e os contras, é bem melhor você amamentar seu filho porque vai ser uma criança saudável, né? Mas aí, quando você não tem tempo de ficar com seu filho pela necessidade, né? Infelizmente, muitas mães precisam, né, iniciar uma introdução alimentar precoce com seus filhos e lá na frente ele sofre por conta disso. Até os 6 meses na região das Américas e só 32% continuam amamentando até os 24 meses de vida. De acordo com
a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno é vital para a saúde e o desenvolvimento das crianças, né? O desenvolvimento, não é o crescimento, tá? O desenvolvimento é uma coisa, o crescimento é outra. Ao longo de toda a vida, além de reduzir os custos para o sistema de saúde, famílias e governo, né? Lembrando, sim, se nós formos pensar nos custos, né, em que se gera, né, quando a criança ela começa a ser alimentada de uma fonte que não é o leite materno, a criança ali começa a ter um gasto maior, né? Porque uma criança ela precisa ter um leite que seja para a idade dela, então geralmente esses leites são muito caros. E o leite materno já está pronto, não precisa comprar, né? Não se tem um gasto, a não ser a alimentação dessa mãe, que precisa ser uma alimentação balanceada, né? Ela não pode comer qualquer coisa, porque tudo que ela comer, a criança também vai receber. Para resgatar a cultura da amamentação, a enfermagem não precisa, né, apenas ter o domínio técnico da teoria e da prática do manejo do aleitamento. A maior dificuldade encontrada atualmente ocorre no momento do encontro do profissional de saúde com a gestante, mãe, bebê e familiares, quando inúmeras questões entram em cena, né? Hoje existe ali inúmeros questionamentos, né? Principalmente as meninas que engravidam precocemente, né? Que elas querem manter seu corpo. Existe ainda. Ai, se eu amamentar, os meus seios vão cair. Ai, se eu não tenho tempo. Ai, me toma muito tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso resolver as minhas coisas, eu não tenho tempo, então é muito mais prático eu comprar uma mamadeira, né? Já preparar o leite ou eu quero dormir só amamentando, eu tenho que me acordar o tempo todo, porque a amamentação ela é livre demanda, então não tem hora para o bebê acordar, ele não tem um reloginho lá cronometrado para que ele acorde lá de tempo em tempo, né? O leite é líquido, então toda vez que ele evacuar e fizer xixi, pronto, né? E urinar, acabou, ele vai sentir fome, então é por isso que ele acorda muitas vezes. Quando ele toma um mingau, ele fica muito mais satisfeito, né? Só que os benefícios naquele momento são válidos para a mãe, porque ela vai conseguir dormir, vai conseguir descansar, a criança vai dormir por um período maior, mas lá na frente essa criança pode, né, ter as consequências. E nesse contexto em que as habilidades do aconselhamento fazem a diferença no suporte à mulher. Então, quando nós formos, né, falar sobre promoção de saúde relacionado ao aleitamento materno, nós temos que colocar todos os prós, né, que era amamentar ali o seu filho, né? Sempre falando do vínculo, né, que nós vamos criar entre mãe e filho, né, da importância, né, de evitar um câncer de mama, câncer de ovário, dos benefícios que vai trazer para essa mulher também, né? E também, principalmente, os benefícios que vai trazer para essa criança, que é muito importante, né? Não pode ser deixado de lado. O principal objetivo da assistência em amamentação é tentar compreender como a nutriz se sente e, assim, procurar ajudá-la a decidir o que fazer. Tá? A nutriz é a puérpera, né? Então, nós temos que entender como ela se sente, qual é o sentimento dela naquele momento de estar amamentando seu filho. Lembrando que não é um processo fácil, tá? Existem algumas mulheres que não conseguem ali naquele, né, logo amamentar, precisa ser estimulada, né? Muitas das vezes machuca os seios, né? E aí essa mãe é muito dói muito, né? Muitas das vezes a auréola do seio fica toda rachadinho, cheia de fissura. Às vezes o seio da mulher fica muito cheio, né? Aí fica ali, pode ter uma mastite. Então, tudo isso também traz ali um certo medo, né, para essas mães. O bom desempenho profissional, né, dependerá das habilidades e sensibilidade para o aconselhamento em aleitamento materno, que se resume além de possuir o conhecimento técnico e científico, a respeito da amamentação. Por isso que é tão importante, né, você falar sobre os prós e os contras, né, de não alimentar o seu bebê exclusivamente do leite materno até os 6 meses de vida.
Para promover uma amamentação bem-sucedida, a enfermagem deve usar, né, a estratégia da comunicação, né, conversar, falar, né, orientar, tirar as dúvidas dessas puérperas, que são muitas. Escutar e compreender, né, com as mães, mostrar que entende, né, como a mulher se sente e evitar julgamentos. Então, assim, infelizmente, né, nós vamos ouvir muitas mães que vão dizer assim, não, eu não quero amamentar meu filho, porque eu não quero estragar meu corpo, porque isso, porque dói muito, eu não quero passar por essa dor. A gente também não tem o direito de julgar, né? Ai, olha, que coisa feia, você tem que amamentar seu filho, porque isso, porque aquilo. Nós não estamos nesse papel, nós estamos ali para orientar. A nossa opinião em relação à postura dessa mãe não tem que ser dita, tá? Nós não temos que dar a nossa opinião pessoal, tá bom? Então, o nosso objetivo naquele momento é orientar essa mãe para que a gente possa, né, ali, ó, conscientizar que ela, ouvindo tudo aquilo, ela mude de ideia. Né? O contato visual ali, nesse momento, né, com a mãe e a demonstração de como deve ser feito facilita a compreensão do que o profissional quer transmitir como o ensinamento. Então, é importante, né, a gente, na primeira consulta lá de enfermagem, né, que essa mãe volta lá, né, já pode ser a primeira consulta desse bebê também, né, puericultura, para a gente saber como é que tá esse RN, e a gente já consulta essa mãe junto para verificar como é que tá o sangramento, como é que tá, né, essa rotina, se essa mãe está conseguindo ali, muitas das vezes, o estresse, né, noite sem dormir, ela não está tendo ajuda, isso também pode prejudicar, né, na hora do aleitamento materno. Então, nós temos que, se a gente conseguir visualizar isso, a gente chama, né, o parceiro, os familiares, para ter uma conversa, para ajudar essa mãe, né, poder ali tirar todo esse estresse, poder descansar e aí sim ela poder amamentar o seu filho, né, em paz, né, com tranquilidade. Para estabelecer a confiança da nutriz, deve-se colocar à disposição quando ela precisar, tá? Priorizar informações objetivas, tá? Usar linguagem simples, tá? Apresentar as dicas como sugestão, não dar ordem, permitir que ela reflita e decida o que julgar melhor. Então, se uma mãe simplesmente decidir não amamentar o seu filho, eu, como enfermeira, não posso julgar, tá? Eu tenho que fornecer as informações, tá? Eu tenho que mostrar, olha, é isso que precisa, é isso que é o melhor, isso é assim, mas a decisão sempre vai ser da puérpera. É importante reconhecer e elogiar o que ela e o bebê estão fazendo corretamente, né? Então, se você está ali dando as orientações para essa mãe amamentar o seu filho corretamente, então quando ela fizer, olha, parabéns, isso mesmo, continua assim, né? Incentivando essa mãe, né? Para que ela se sinta, né, feliz com o que ela está conseguindo naquele momento. A equipe de enfermagem tem um papel relevante, né? Pois são os que são mais ali, mais estreitamente, né, se relacionam com as nutrizes, né? Quem está amamentando, as puérperas. Então, esse nosso contato, ele é muito mais direto, né? A equipe de enfermagem sempre está mais presente na vida dessas puérperas. Então, nós precisamos ali ter, né, a confiança dessas puérperas para que elas possam chegar até os profissionais e tirar suas dúvidas. É tão importante, né, a função na promoção do aleitamento materno, né? A nossa profissão, né, a equipe de enfermagem tem um papel ali importantíssimo, né, nesse processo do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? As mães precisam de seu acompanhamento e apoio, né? Porque o ato de amamentar, embora pareça natural, né? Parece ser ali natural do ser, né, está envolvido ali em crenças, mitos, culturas, experiências que envolvem, né, as gestantes e nutrizes, né? Quando nós falamos ali, né, dessas crenças, existe ainda, né, muitas histórias, né, entre lá nos grupos de gestantes. Ai, fulana falou para mim que
se eu preciso, se eu amamentar só de um lado, é isso, se eu amamentar só do outro, é isso, que não sei o quê. Nós temos que dar as informações corretas, tá? É melhor eu dar só o peito que meu filho gosta. Não, a gente tem que informar que o bebê precisa mamar do lado do seio até secar. Pronto, secou, coloca ele para mamar do outro lado, tá? Para estimular os dois a produzir, né? Então, é importante a gente tirar essas dúvidas, né? Sempre que elas tiverem, nós estarmos à disposição. E o processo de amamentação, né? É um processo muito, né, importante. Ali é o primeiro contato, né, em pele a pele com a mãe que essa criança tem, né? O momento em que a criança fica ali olhando para sua mãe e a sua mãe também, né? É um momento muito gostoso, mas também tem as suas intercorrências, né? Então, olha só, aqui nessa imagem a gente vê ali exatamente como o bebê tem que ter a sua pega, né? Ali, olha, as bochechinhas cheias, né? As bochechinhas enchem, né? O queixo no seio, então o queixinho ele fica aqui, ó, pegando no seio, tá? Essa partezinha aqui. A bocanha toda a auréola, né? Aquela parte ali do bico toda, a boquinha fica assim, boquinha de peixe, né? Que nós falamos. Boquinha de peixe, né? Lábios virados para fora. Porque se o bebê ele só suga assim, o bico do seio, né? Ele não consegue se amamentar, ele vai se irritar, né? E ainda vai causar o quê? Fissuras no seio da mãe. E essa mãe ali vai começar a ter bastante dores, né? E aí é o momento em que a maioria das mães desistem de amamentar os seus filhos por conta da falta de orientação, né? Na hora de amamentar. Ó, há determinados aspectos que devem ser discutidos com as mães que planejam amamentar os seus filhos, né? Então, precisa-se ter ali uma conversa, né? Entre de que forma essa mãe vai amamentar o seu filho, né? O comportamento normal do bebê, né? Precisa se observar. O comportamento dos recém-nascidos possui várias variações e depende de muitos fatores, né? Como personalidade, idade gestacional e sensibilidade do bebê, experiências intrauterinas, vivências do parto e muitos outros fatores ambientais, incluindo o estado emocional da mãe. Vamos lá. Lembrando que a partir de 20 semanas, né, o bebê ele consegue já ouvir tudo o que acontece aqui fora, né? Ele consegue identificar a voz, ele consegue assimilar as coisas, né? Ele gosta de ouvir música, mas música cantada, né? É importante que a mãe leia para o seu bebê. Então, essas experiências, né, do útero, enquanto essa criança está no útero, reflete muito na hora da amamentação. Se essa mãe teve uma gravidez muito agitada, passou por muito problemas, essa criança naturalmente vai nascer agitada, tá? Ou não, né? Lembrando que cada caso é um caso, certo? É fundamental lembrar a mãe, né, que cada bebê é único, né, agindo e se comportando de maneiras diferentes e diversas experiências. Então, é muito comum, né, a mãe comparar uma gravidez com a outra, ou um filho com o outro. Ah, porque meu primeiro filho foi tão fácil amamentar e esse agora tá tão difícil. Ah, eu acho que é porque eu não tenho leite, meu leite tá ficando fraco. Ah, é porque passou da hora do ter filho, ou porque eu tive filho muito cedo. Então, tem todos esses mitos aí, essas crenças, que a gente também tem que tirar essas dúvidas. E sempre lembrando que cada gravidez é única, né? Cada filho é um filho, comportamento, personalidades e experiências. Comparação com os filhos anteriores ou com outras crianças podem causar dificuldades na interação entre mãe e bebê, né? Então, se eu comparo o meu segundo filho com o meu primeiro, eu vou estar ali, ó, gerando, né, uma barreira ali já, né, com um vínculo que eu quero ter com o meu bebê. Então, eu sempre tenho que lembrar para a mãe, olha, esse bebê é único, né? Ele tem a personalidade dele, ele é diferente, né? Então, você também tem que se comportar de uma forma diferente, tem que compreender também, né? E ajudar o seu bebê a se alimentar. O número de mamadas por dia é recomendado que não haja restrição com relação ao horário,
e é o tempo, né, em que esse bebê quiser mamar. Então, não tem lugar que diga assim, o bebê precisa mamar de 2 em 2 horas, o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. Não, é livre demanda. Então, a hora que o bebê quiser mamar, a gente bota esse bebezinho para mamar, tá? Em que a criança irá, e ainda também não tem que determinar o tempo em que a criança vai ficar de um lado. Meia hora de um lado, meia hora do outro. Não, tá? Até o bebezinho secar ali, se for, tá? Do gosto da mãe, e muda para o outro. Então, assim sucessivamente, tá bom? O que se denomina amamentação em livre demanda, né? Nos primeiros meses é normal que a criança mame sem horários regulares e com frequência. Em geral, o bebê em aleitamento materno exclusivo mama ali de 8 a 12 vezes ao dia. Aí vocês podem pensar assim, enfermeira, isso não existe, porque o meu filho acordar de 5 minutos para mamar. Só que o tempo em que essa criança fica no peito, né, também, quando a mãe não consegue deixar essa criança mamar, quando essa criança ela não está pegando, né, certinho, lá a pega dela não está correta, essa criança ela vai ter ali, né, muita fome. Então, por quê? Porque ela não vai conseguir se saciar. Não é porque o seu leite seja fraco, é porque ele não está conseguindo mamar o suficiente por conta da pega que está incorreta. Muitas mães que se apresentam inseguras e as com baixa autoestima costumam entender este comportamento normal, né? Como sinal de fome do bebê, leite fraco, né? Ou pouco leite. O que pode levar à inserção precoce desnecessária de suplementos, né? A duração de mamadas, o tempo de permanência em cada mama não se deve ser fixada durante a mamada, tá? Tendo em vista em que o tempo necessário para esvaziar uma mama varia para cada dupla, né? De mãe, bebê ou para a mesma, pode variar. Então, cada mama pode demorar um tempo. Digamos que uma mama ali 20 minutos secou, a outra demora 30 minutos. Então, a gente não tem como regrar ali, estabelecer um tempo. Meia hora no peito, meia hora do outro. Não dá pra gente fazer isso, tá? Dependendo da fome também da criança, né, do intervalo entre uma mamada e outra e do volume de leite armazenado na mama e entre outros, tá? O mais importante é que a mãe deixe a criança à vontade, sem estabelecer tempo de mamada, para que ele, né, se esvazie adequadamente, né, para que ele esvazie ali adequadamente essa mama, tá? Lembrando que é importante a mãe não puxar de uma vez o bico, né, da boca da criança, porque quando se puxa de uma vez, causa fissura. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente coloca ali o dedinho na boca do bebê, né, para que ele não faça uma sucção e ele vá soltando aos pouquinhos, tá? Dessa forma, a criança recebe o leite até o final da mamada, tá? Que é o mais calórico, promovendo a sua saciedade e, consequentemente, maior espaçamento entre as mamadas, né? O leite, ele passa por processo também. O uso da mamadeira, né? Hoje nós vivemos ali num mundo em que ninguém tem tempo, mas para nada, e a mamadeira aí veio com uma solução para muita coisa, né? A mamadeira é uma importante fonte de contaminação, tá? Pode ser uma extrema negatividade à amamentação. Essa mamadeira, se ela não for bem higienizada, né, pode ficar restos ali de mingau e isso pode trazer muitas infecções intestinais para essa criança. Geralmente, as crianças que mamam com a mamadeira não ficam com as suas mães ou ficam com outras pessoas e que, não, na maioria das vezes, não tem o mesmo cuidado em que essa mãe teria, né? Observa-se algumas crianças, depois de serem expostas à mamadeira, passam a apresentar dificuldade quando vão mamar ao peito. Então, lembrando ali, né, que existem mães que tiram ali, né, o leite do peito, colocam na mamadeira, mas aí hoje, graças a Deus também, né, existe aí no mercado vários bicos que já se parecem anatomicamente com o bico, né, do seio da mãe, e isso também facilita bastante. O uso da chupeta, né, aí é uma
coisa ali que todo mundo tem um preconceito muito grande, né? Com as mães que dão chupeta, das mães que não dão chupeta. Lembrando que nós não temos opinião, né? Quem vai decidir se tem que dar chupeta ou se não tem que dar chupeta para os seus filhos são os pais. Mas nós temos que orientar, tá? O benefício e o malefício, tá? A chupeta tem sido, né, desaconselhada pela possibilidade de interferir negativamente na duração do aleitamento materno. E entre outros motivos, né? Também existem crianças ali em que, né, tem-se o período, né, em que a criança está ali formando a sua carga dentária, né, está desenvolvendo todos os dentinhos, é a hora em que os dentistas pedem para parar, ou até mesmo o pediatra, olha, está na hora de tirar a chupeta, porque senão a criança vai, né, os dentes vão nascer com deformidades, e aí precisa, né, tem todo um processo para tirar essa chupeta, e nem sempre os pais, eles têm, né, essa sensibilidade ali, paciência para aguentar, que é um processo muito doloroso, tanto para os pais como para a criança. As crianças que fazem uso de chupeta, em geral, têm a amamentação com menor frequência, o que pode ter comprometimento na produção do leite. Então, o leite da mãe, ele, quanto mais é estimulado, mais se produz, né? Os aspectos do leite da mãe. Como é que nós vamos observar? Ó, o leite inicial da amamentação é chamado de leite anterior, pela alta quantidade de água, tem um aspecto semelhante ao de água de coco, tá? Entretanto, ele é muito rico em anticorpos, né? Então, nós falamos que toda vez em que a criança está se amamentando, ela está recebendo anticorpos da mãe, né? Até mesmo porque ela não teve contato com nenhum antígeno, né? Não teve contato, então o que ela tem de anticorpos é o da mãe ainda. Já o leite do meio da mamada tem uma coloração branca, opaca, devido à grande concentração de caesina. Então, é importante, né, a gente entender esse processo ali. Por isso que é tão importante a gente deixar o bebê mamar até o final, que é o leite que é mais gorduroso e aí deixa a criança mais saciada, né? Vamos lá. Como amamentar a nossa criança? Qual é a forma ali corretinha, né? Vamos entender. A forma, se é sentado, se é colocando o bebê, né, aqui, ó, transversal. Isso aí é como a mãe se sentir mais confortável e como for melhor para ela amamentar, tá? Nós não vamos ali determinar, olha, tu só pode amamentar sentada, tu só pode amamentar deitada, tu só pode amamentar com o bebê entre as tuas coxas. Não, não é, os profissionais não vão definir isso. Nós só vamos orientar a forma correta da pega, tá? Que é o que nós falamos anteriormente, tá? Que o bebê tem que ficar lá com a boquinha, tá? Queixinho, a boquinha de peixe, tá? As bochechinhas, elas têm que encher. Então, é isso aí que nós temos que orientar, tá? Independente da posição, o principal é a pega estar adequada, tá? A pega é o nome dado ao encaixe da boca da criança ao peito da mãe, para poder mamar. Uma pega adequada oferece a retirada do leite da mãe pela criança e não machuca a mulher, tá? Anteriormente eu falei, né, que quando o bebê ele fica só sugando ali, ó, o bico do peito da mãe e não encaixa a boquinha ali de peixe, tá? Em toda a auréola ali, ó, tá? Ele machuca, ele começa a fazer fissura, né, no seio e começa a doer, às vezes sangra até. É recomendado apoiar a mama com a mão em forma de, ó, C, certo? Em vez de forma de tesoura, como geralmente, né, nós fomos ali, né, há muito tempo, era esse tipo de informação em que nós recebemos, mas é a orientação correta em forma de C, ok? Pois dessa maneira, os dedos não atrapalham a pega do bebê. O nariz do bebê deve ficar bem na frente do bico do peito, que é o mamilo, tá? Para que tenha um encaixe ali perfeitinho, tá? Essa boquinha bem em forminha de peixe, então é bem facinho da gente, né, olhar ali aquela boquinha, né, bem bonitinha ali, e a gente consegue ver que tá ali tomando conta toda da auréola ali, né, do seio da mãe, do mamilo. Quando a criança abrir bem a boca, é a hora de colocar o peito para sugar. Então, nós temos que esperar. Geralmente, né, o bebê, quando ele vai mamar, ele já vem, né, procurando ali, ele vem sentindo o cheirinho, né? E eles sentem mesmo o cheiro do leite da mãe.
É muito impressionante, né? Como a natureza entre a mãe e a criança, ela é perfeita, né? Em todos os sentidos, né? Então, esse momento ele tem que ser prazeroso, tá? Tanto para a mãe como para o bebê, tá? É importante que nesse momento seja um momento calmo, tranquilo, em que essa mãe ela possa amamentar o seu filho sem pressa, tá? Sem barulho, tá? Tem que ser um momento prazeroso. A partir do momento que começa a causar dor, transtorno, tem a possibilidade dessa mãe fazer o desmame precoce dessa criança, tá? Gente, muito obrigado, tá? E na nossa próxima aula nós falamos mais um pouquinho sobre esse processo, tá? Pós-gravidez, o estado puerperal, tá? Beijo, tchau!